Então é isso. Olá a todos e a todas. É com muita alegria que nós recebemos vocês todos aqui hoje. O ciclo de debates metodológicos reúne pesquisadores de instituições de ensino de diversas partes do país, interessados em desenvolver pesquisa em comunicação de acordo com os princípios extensionistas e da ciência aberta. Nós entendemos a necessidade de compartilhar esse curso com públicos de interesse, pesquisadores, estudantes, profissionais e todos aqueles que queiram compreender processos comunicacionais no ambiente digital. Esse curso é organizado pelos grupos de pesquisa Conjor, da UFOP, e Com21, da UFPR. Hoje, o nosso encontro questiona por que repensar metodologias de análise para objetos comunicacionais. Para refletir sobre essa questão, nós convidamos para estar aqui conosco hoje as professoras Kátia Eliana Caetano e Suzana Barbosa. Também gostaríamos de agradecer a presença das duas intérpretes de Libras da UFPR, que estão aqui, a Siloé e a Lisa. Elas vão tornar esse encontro mais acessível para quem não pode ouvir, tanto agora, nesse momento que a gente está, quanto depois, quando ele estiver disponível para quem quiser acompanhar. Então, falando um pouquinho sobre as nossas convidadas, a professora Kátia Caetano é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná. Ela coordena o Grupo de Pesquisa Interações Comunicacionais, Imagens e Culturas Digitais, o INCOM. É mestre em Linguística pela Universidade de São Paulo. É doutora em Letras pela Universidade de São Paulo e tem pós-doutorado em Semiótica pela Université de Limoges e no grupo de pesquisas semióticas da EHESS de Paris, na França. Eu não vou usar aqui pronunciar em francês, porque o meu francês é muito ruim. A professora Suzana Barbosa, professora associada do Departamento de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, o POSCOM da UFBA, coordenadora do Grupo de Pesquisa Jornalismo Online, o GEJOL, doutora e mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas, também pelo POSCOM da UFBA, e pós-doutora pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Desejo a todo mundo um ótimo momento, um ótimo compartilhamento de conhecimentos. Agradeço demais tanto a professora Kátia Caetano quanto a professora Suzana Barbosa por estarem aqui com a gente hoje, tanto em nome do Com21 como do Conjor, e passo a palavra a vocês para a gente fazer para vocês fazerem a exposição e depois a gente passar para o nosso debate. Bem-vindas. Obrigada. Cláudia, só um pouquinho, eu não estou achando aquele lugar que deixa tudo pequenininho assim no canto, mosaiquinho. Nos 3 pontinhos também. Pois é, também. Pois aí você tem lá tela cheia. Alterar layout. E alterar layout. Isso. Mosaico aqui. Isso. Pronto. Obrigada, viu? De nada. Está sem som. Quem vai começar? A Suzana ou Kátia? Não, eu achei que Kátia ainda ia falar, desculpa, eu não quis. Eu achei que Suzana já tinha conversado com você sobre a outra mensagem que ela atende logo depois. Então, nós já combinamos que ela falaria primeiro. Eu falei, bom, boa tarde, mais uma vez, a vocês todas e todos que estão aqui. Eu agradeço imensamente o convite da Débora e da Cláudia para estar aqui hoje. É um prazer, principalmente em compartilhar, né, aqui alguns desses nossos conhecimentos, de nossas pesquisas com a Kátia, que é alguém que eu prezo bastante, é amiga, é colega, enfim. E a gente tem uma boa interlocução, né, Kátia? Assim como com Cláudia, com Débora, e esses momentos são sempre muito importantes. Aos estudantes e às estudantes que estão aqui, tem também alguns aqui que são orientandos meus, que é bom, mas assim, já me escutam demais, né? Enfim.
Eu tenho uma apresentação, vou ver se eu consigo aqui compartilhar para ficar melhor para todos. Só um minutinho. Sempre, às vezes, dá um probleminha, mas então eu já joguei aqui no meu e-mail para ver se a coisa fica melhor. Mas fica pequeno. É só para ter um guia. Vocês conseguem visualizar? Agora, mas vai ficar pequenininho, né? Mas tudo bem. Mas dá para ver. Dá para ver, sim, dá para bem tranquilo. Tá joia. Então, o convite para que a gente possa abordar as metodologias, né? E como eu sei que esse é um tema bem, às vezes, espinhoso para muitos estudantes, tanto de mestrado como de doutorado, né? Já que a gente está falando para esse público aqui, e o que eu vou abordar aqui tem a ver um pouco com o que vem de um histórico de pesquisa, evidentemente, e, claro, da minha atuação, que é no jornalismo digital. Então, aqui está interrogando sobre o jornalismo digital, né? Claro que alguns aqui que são mais dessa área, as pesquisas são diversas, mas o que nós temos em relação ao jornalismo digital, que é importante aqui, é por isso que eu inicio falando um pouco sobre esse contexto, é que o que nós vivenciamos é uma modalidade ou um subcampo de estudos e de pesquisas que é relacionado, obviamente, a uma prática social, uma prática jornalística, que de advento passou a referência, dada a prevalência do digital, né? Na sociedade digital, todo o nosso contexto, já fizemos essa passagem do analógico para o digital. Então, é uma marca importante. Essa aqui é uma breve linha de tempo, aqui só para a gente também contextualizar temporalmente, né? Que tudo começa entre 94 e 95, portanto, nós já cumprimos aí 25 anos, de maneira mais geral, no mundo, a esse período de estudos, de ensino, principalmente de pesquisa em jornalismo digital e da prática, né? Com todos os percalços, em alguns casos, e aí a gente vai falar aqui só hoje, abordando mais dentro dessa outra perspectiva, e não falando, evidentemente, da prática ou do que o mercado, as empresas jornalísticas, o jornalismo comercial, etc., vem fazendo, embora esteja no bojo. Então, desse contexto de um fenômeno embrionário entre 94 e 95, nós passamos, então, a uma prevalência do digital. E, portanto, com isso, nós temos uma inovação social, porque uma nova disciplina, né, é criada a partir disso, entendendo disciplina, né, como um ramo específico de conhecimento, sendo assim, se refere aos âmbitos de produção de conhecimento ou campos de práticas, muitas delas também inseridas como curso. E, claro, aí como essência das práticas jornalísticas. Atualmente, e há alguns anos não há como não reconhecer isso, né? E a minha perspectiva aqui, com essa fala para vocês, vem ancorada no que são os estudos aqui denominados epistemologias do jornalismo digital, entendido aqui, compreendido a partir do que vem sendo trabalhado por autores que são autores nórdicos, e eles entendem, né, este como um subcampo emergente, eles põem como emergente dos estudos em jornalismo. E esse termo, no plural, é justamente usado para reconhecer que existe uma gama de diferentes formas de conhecimento, práticas de produção de conhecimento e justificativas de reivindicação de conhecimento no jornalismo digital. Sendo assim, esses autores compreendem, né, o jornalismo digital como uma disciplina acadêmica emergente, como um campo de pesquisa interdisciplinar proeminente, como um conceito multifacetado, uma modalidade de prática jornalística e, portanto, uma
inovação social. Dos conceitos aqui que vão permear e que está aqui na base, né, da minha fala, temos, claro, o jornalismo digital, plataformização da sociedade e plataformização do jornalismo. Esses dois últimos vocês vão entender por que eu estou tratando assim, para chegar no que a gente vai apontar em relação a algumas questões relacionadas à metodologia, a esses objetos de análise. Bom, partindo aqui do que um artigo que é recente, do professor Ramon Salaverria, é um artigo que foi um artigo de revisão, né, e baseado num estudo longitudinal realizado por ele, e isso significa, ele olhou, né, todo o que é que se tinha, e como é que aparecia jornalismo digital em vários artigos, principalmente aí, claro, dominado pelo idioma inglês, mas não só. E ele, nesse artigo que foi publicado na revista El Profesional de la Información, o Salaverria vai trazer a noção de que esse conceito de jornalismo digital, o título do artigo dele é o Digital Journalism, 25 Years of Research Review Article. Como eu disse, é um artigo de revisão. E ele faz realmente um trabalho bastante interessante com esse artigo e põe em perspectiva o porquê que ele trata, e aí ele vai argumentar, justificar o porquê que ele está considerando o jornalismo digital. Porque, para ele, na pesquisa que ele fez, que dá base ao artigo dele, ele encontra essa terminologia, né, mais amplamente empregada, mas, para além disso, ele quer significar que aí ele está incluindo todas as formas de jornalismo, não apenas aquelas relacionadas às redes interativas, né? Aí ele está falando do que se tem, no caso do que se trabalha em jornalismo a partir da televisão, seja rádio, inclui tudo, todo o contexto dos meios, né, atuando com as tecnologias digitais. E ele faz, então, aí a ressalva de que falar em uma tecnologia como ciberjornalismo, que é ele trabalha muito, ele próprio conceituou ciberjornalismo, ele diz que, então, é mais específico, evidentemente, e, então, seria aquilo que os media outlets fazem, ou seja, as empresas de mídia, todo esse conjunto diverso, quando a gente está falando, né, da mídia, mas entendido de modo bem amplo, fazem empregando ou utilizando o ciberespaço a partir da web. Bom, e aqui a gente tem o jornalismo digital, considerando uma definição da Barbie Zelizer, num artigo que ela trabalha a questão do jornalismo digital, entendendo para além do que é tecnologia, e ela considera que o jornalismo digital obtém seu significado tanto da prática quanto da retórica, que essa prática, como newsmaking, incorpora um conjunto de expectativas, práticas, capacidades e limitações relativas àquelas que são associadas a formas pré-digitais e não digitais, refletindo a diferença de grau ao invés de tipo. Com o digital, compreendendo a figura ao fundo do jornalismo, o jornalismo digital constitui, então, o mais recente de muitos canais ao longo do tempo que nos permitiram imaginar ligações ótimas entre o jornalismo e seus públicos. É interessante que isso daí se conecta com a noção, como eu falei, do que os autores, o Ekstrom, Stinson e o Westrum trabalham em relação a essa perspectiva das epistemologias do jornalismo digital, e que eles entendem, né, também uma particularidade. Eles têm um livro que é recente, o Stinson e o Westrum, sobre o que são os estudos de jornalismo digital, que para eles constituem um campo interdisciplinar, que não se concentra no jornalismo apenas a partir das tradições dos estudos de jornalismo, mas está aberto a pesquisas e conversas com campos relacionados. Dentre os campos relacionados, evidentemente, está o da tecnologia. E aí o outro conceito que eu me refiro, né, que é o da plataformização. Aqui empregando o conceito a partir do livro da Roser Van Dijk, minha pronúncia pode não ser a mais correta para esses nomes,
Powell e o DeWall, que é de 2018, e que entendem plataformização como se referindo à maneira pela qual setores sociais inteiros estão se transformando como resultado de mútua moldagem. Neste processo, a criação do valor público sobre o bem comum é muitas vezes confundido com a criação do valor econômico, que serve a um amálgama indefinido de interesses públicos e privados, que aí a gente sabe se relaciona diretamente com a noção do capitalismo de dados, etc. Então, serviços baseados em um modelo de plataforma adquirem características infraestruturais, né? É o que essas plataformas fornecem, infraestrutura. Nós aqui, nesse momento, estamos empregando uma plataforma que é do Google para esse evento, esse bate-papo, essa discussão aqui. Então, é um modelo, essas características infraestruturais, enquanto as novas infraestruturas sociais e aquelas já pré-existentes passam a ser construídas e reorganizadas na lógica das plataformas. Ou seja, esse contexto nosso atual é um contexto de plataformização, contexto mais amplo, que, claro, vai ter suas consequências e vai também levar o jornalismo, né, a algumas, não sei se apenas mudanças, né? A maneira como o jornalismo se estrutura passa também hoje por essa relação com as plataformas, porque, como a gente sabe, elas dominam a tecnologia, são aquilo que é considerado como os oligopólios de tecnologia, ou o que também quem considere que estamos num novo tipo de feudalismo seria o tecnofeudalismo, né? Então, é importante a gente ter atenção com esse nosso contexto, e aí, mais especificamente, a plataformização do jornalismo, que é um processo que resulta da interação entre plataformas, redes de anúncios, notícias e organizações de fact-checking, anunciantes e bilhões de usuários. Não é um processo com foco na plataforma ou com foco no usuário, né? Ancora-se em uma grande rede de atores e associações que não podem ser pensadas de forma separada. Uma das consequências dessa plataformização do jornalismo é a desagregação das notícias. Significa que o quê? O modo de consumo da informação, ela é muito mais, claro, para além de ser bastante personalizada, se ver notícias a partir de redes sociais e nem sempre exatamente naquele contexto, ou mesmo seja num site jornalístico, para se verificar aquele conteúdo de maneira agregada, como o jornal impresso oferta, né, ofertava e continua a ofertar, e se tem, assim, essa como uma das grandes consequências, a desagregação das notícias, e que nós sabemos tem trazido um impacto significativo para o jornalismo, para os modelos de negócio do jornalismo e a sua própria sustentabilidade. Então, cada história individual se torna um produto separado, deixado nu no mercado, e que vive ou morre em razão dos seus próprios méritos. Essas definições aqui estão também no livro desses autores que eu me referi antes, o The Platform Society, e também no trabalho da Andrea Jurno e do Carlos D'Andrea. E esse aqui eu estou me referindo, ela foi orientada dele. Eu sei que o D'Andrea está também num evento que vai ser do Conjor proximamente, então vocês vão ter chance de falar, de discutir melhor sobre essa temática. Eu estou apresentando esse conceito porque no meu processo aqui de investigação, do que eu estou olhando mais agora, atualmente, eu tenho observado esse contexto nosso de plataformização, olhando um pouco os estágios anteriores, e aqui fruto das pesquisas e de como nós trabalhamos, tanto individualmente como parte também do que foi um projeto de pesquisa maior, que foi o Laboratório de Jornalismo Convergente, entendendo esses estágios de evolução do jornalismo digital, a partir do que se tinha no primeiro momento de transposição, mas isso não quer dizer que elas são estanques, né? Não são fases estanques, a transposição ela ocorre hoje também, se estaria numa versão já 3.0, ou sei lá, mas elas não são estanques, elas convivem, né, entre si. O da remediação, a representação de um meio no outro, da remediação agressiva,
que o meio digital pode ser agressivo e reformular o antigo, e nós vimos isso ocorrer, e essas noções de remediação, óbvio, vem do livro Remediation, do J. David Bolter e do Richard Grusin, e também o conceito de pós-remediação, né, que são as descontinuidades que existem, e para além dessa outra categoria da medialidade, que aí já vai compreender um estágio, né, que é mais ou menos, eu situei isso aí lá entre 2011 e 2012, de que com a convergência a gente já não tinha uma situação de concorrência entre meios, seja de uma mesma marca jornalística de uma empresa, e esses fluxos de produção da informação, distribuição, consumo, circulação e recirculação se davam, né, a partir dessas noções de integração. Foi com a medialidade que eu acabei caracterizando uma quinta geração para o jornalismo digital. Então, que tem principalmente características vinculadas às plataformas móveis, né? As multiplataformas, a convergência principalmente, mas vejam lá, quando essa definição veio, esse estudo, as plataformas às quais nós nos referíamos, e eu especificamente, era, e se considerar o meio, a plataforma impressa, a web, a móvel, etc. O contexto hoje de plataformização é distinto, né, como já explicado, porque ele traz aí principalmente a marca forte desses oligopólios da tecnologia, que são as empresas que dominam efetivamente não só os recursos tecnológicos, mas elas ditam muito mais que isso, né? Então, por isso, eu tenho caracterizado esse novo contexto entendendo de maneira distinta aquele contexto atrás, o cenário lá em 2011, porque a gente tem hoje, quer dizer, 2017, 2018, muito mais fortemente se consolidando, né, como da plataformização. E aí, para a gente falar de metodologias, é importante, desde já, aqui, deixar marcado que quando a gente fala de metodologia, principalmente, é comum que a gente queira assim, saber que metodologia eu vou usar para trabalhar tal objeto, para analisar tal objeto comunicacional. E, às vezes, a gente, como diz um colega professor, o qual eu respeito muito, né, que é o professor Elias Machado, a gente tem que deixar os objetos de estudo falarem, para entender, para perceber que métodos vão ser necessários para trabalhá-los, né? Então, mais do que receitas ou dizer certinho, ó, vá por isso, use essa tecnologia, a gente tem que saber, metodologia, nós temos que saber quais são essas e o que nós podemos fazer, de que maneira trabalhar, inclusive combinadamente, mas nem sempre pensar que a gente vai ficar engessado querendo uma metodologia e o objeto, às vezes, não é aquela que ele está pedindo, né? Então, os métodos, importante que a gente também sempre tenha clareza de que os métodos estão sempre conectados com as teorias, com as perguntas de pesquisa, com as hipóteses da pesquisa. E aí é interessante, quando a gente fala das áreas, do que se vem pesquisando em jornalismo digital ao longo dos anos, né, dos mais de 25 anos, aí no artigo do professor Salaverria, ele menciona 5 áreas de pesquisa, que vão do contexto histórico e de mercado ao processo de inovação, tendência da pró-inovação, que isso é uma marca no jornalismo, mas aí quando a gente fala, não está dizendo apenas da inovação tecnológica, né? Entra a inovação social, do ponto de vista da organização, editorial, dentre outras. Outra área, as mudanças nas práticas jornalísticas, ou seja, nos perfis profissionais também, nas rotinas jornalísticas, os desafios nas dinâmicas profissionais estabelecidas, a função do conteúdo gerado pelo usuário, que é essa outra ponta, né, de pesquisa que também desafia muito o jornalismo, e quem está com pesquisas, né, voltadas, mas que entende que precisa também disso, se a pesquisa não é toda focada no usuário, no consumo do conteúdo pelo usuário, ou como é que esse conteúdo gerado por ele, como é que isso nos meios jornalísticos aparece, enfim.
como é que está incluído nas estratégias dessas organizações jornalísticas. Então, das metodologias, usando aqui também como referência esse livro do Steen Steensen e do Oscar Westlund, que é What is Digital Journalism Studies, o que são os estudos de jornalismo digital, é um livro deste ano, ele está disponível, inclusive, gratuitamente online, posso deixar o link aqui depois. Então, eles dizem que os métodos para responder a questões de pesquisas relacionadas aos temas e aos tópicos que configuram o campo no atual contexto são, né, esse atual contexto nosso passa pela tecnologia, pelas plataformas e pelos públicos. E aí eles sugerem, isso aqui eu vou apresentar assim, como eles, né, esse é um estudo bem recente, dentre essas metodologias, é destacado principalmente os métodos digitais, adequados para o avanço da análise de conteúdo e de análise do jornalismo digital em espaços de rede, etnografia digital, adequada para analisar o jornalismo digital dentro e fora da redação, métodos adequados para analisar como o público interage com as notícias, que aí são as pesquisas de audiência, de consumo da informação jornalística. Com relação a essas propostas que eles colocam e identificam, né, na verdade, a partir desses campos atuais que vão demandar algumas novas técnicas, métodos, eles dizem que o que se tem também é uma virada quantitativa nos métodos e no jornalismo, e principalmente, claro, a gente sabe que a análise de conteúdo é uma metodologia sempre tida como quantitativa, mas não só, ela também é qualitativa, né? E aí, atualmente, eles fazem essa associação e os estudos, algumas teses, algumas dissertações, entre outras pesquisas, já vão trabalhando com a mineração, né, de dados, machine learning, processamento de linguagem natural, para tratar aquilo que se coleta de amostras, né, realizando, aplicando análise de conteúdo. Métodos computacionais e análises de rede, a gente tem visto muitos trabalhos com essa perspectiva de análise de rede, seja a partir do que se tem no Twitter, que é uma plataforma aberta e facilita para os pesquisadores, dentre outras, com o uso também, claro, empregando algum software que seja específico para isso. A etnografia digital, que aí tem a ver com aquilo que eles mencionam como a virada do público, os grupos focais, os surveys, e aí entram também, claro, questionários que são aplicados, etc. Porque é importante que a gente diga, né, nos estudos de jornalismo digital, a perspectiva do público a partir da realização, seja de estudos de recepção, né, para averiguar como é que se consome conteúdo jornalístico, qual é o papel dessas audiências no jornalismo. Isso vem sendo mais, talvez hoje, muito foco de algumas pesquisas porque antes sempre se achou muito mais complicado se realizar. Claro que na comunicação os estudos de recepção, eles são fortes, mas principalmente nesse subcampo, se a gente entende assim, tivemos muito mais dificuldades em alguns momentos mais atrás, e agora a gente vê muitos trabalhos voltados para essa análise dos públicos, do consumo da informação, enfim, da audiência. E, claro, há o emprego dos métodos mistos. Eles podem estar... entrevistas, aí, evidentemente, que fazem parte, né, entrevistas semi-estruturadas, entrevistas em profundidade, tem um aspecto mais qualitativo sempre, e se pode combinar. Análise de repertório de mídia também é um outro tipo de método que eles elencam, esses dois autores. Outros métodos que eles apontam, né, que hoje já se trabalha também, a análise forense digital, a technography, que é uma etnografia da tecnologia, análise da conversação e os estudos experimentais que são feitos, né? Tem algumas teses que conseguem realizar, mas às vezes é muito dentro de um trabalho que tem um doutorado de 4 anos, é mais fácil talvez se conseguir uma combinação dessas dimensões, né,
seja do produto, de compreensão dos processos internos, do processo produtivo, combinando com entrevistas com profissionais especialistas da área e também com estudos experimentais para verificar como é que determinados conteúdos são consumidos, como é que é essa experiência do usuário ao consumir determinados conteúdos, né? Isso recentemente eu vi numa tese, por exemplo, não daqui do Brasil, lá da Universidade de Santiago de Compostela, que está tratando do jornalismo imersivo, principalmente dos vídeos em 360 graus. Então, esse aqui é um conjunto de metodologias que aí eu busquei trazer a partir desse livro do que são os estudos de jornalismo digital, porque me parece que eles apontam, né, uma natureza, talvez que nós precisemos mesmo nos atentar, e vocês, nos seus trabalhos. As metodologias, elas não têm que ser repetitivas a partir do que já tem nos grupos ou do que o outro fez, mas você tem que saber aquilo que se adequa ao seu objeto de estudo, principalmente, né? Como é isso? Como foi dito lá no início, deixar o objeto falar, seu objeto de pesquisa. Abaixo aqui tem eu listei algumas pesquisas nesse momento em curso no GEJO, a partir dos doutorandos e mestrandos, para apresentar aqui um pouco, mas não vou me alongar, que metodologias, né, vêm sendo trabalhadas, estão aí nessas pesquisas de doutorado e de mestrado. Por exemplo, a metodologia dos estudos de caso é bem empregado na comunicação, assim como a análise de conteúdo, a análise do conteúdo mais antes, né, desde os anos 70, numa versão, digamos, mais clássica da análise de conteúdo, que vem sofrendo ao longo do tempo aí suas atualizações, principalmente em relação ao uso de métodos digitais de maneira combinada, análise de rede, etc, etc. E nós temos também trabalhado, né, com a meta-pesquisa, que são as pesquisas sobre as pesquisas numa área específica, dentro do jornalismo digital, que é o nosso foco, mas por quê? Porque compreendemos que esses estudos, que são, em geral, estudos também longitudinais, nos permite conhecer melhor aquilo que foi feito, como foi feito, e com isso, avançar melhor na produção de conhecimento dentro das pesquisas de doutorado, de mestrado, dentre outras. Porque confere, né, a reflexividade. Eu olho para os estudos que são feitos e como isso reflete. É bem importante, a gente tem feito isso. E, para além disso, como eu me referi também, os estudos longitudinais baseados em pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo, usando para isso também, né, bases como cruzando bases seja do banco de tese e dissertações da CAPES, da Scopus, dos periódicos no Scopus ou no Google Acadêmico, por exemplo, trabalhando isso. E também alguns métodos digitais de pesquisa, porque nós tivemos, né, uma oficina com um professor aqui da UFBA, de outro programa, que é de Sociologia, que trabalha justamente os métodos digitais de pesquisa, métodos na área dele, de Sociologia, mas que vem tendo uma boa interlocução, não só conosco do GEJOL, mas com alguns grupos de pesquisa do PASCOM, tanto o Lab 404, que é coordenado pelo professor André Lemos, como também do pessoal que tem atuado junto ao INCT, em Democracia Digital, que é coordenado, que é um grande grupo, né? No Brasil, acho que ele é o único INCT na área de comunicação que vem trabalhando muito com métodos digitais de pesquisa, e eles fazem análise de rede, e também com a análise de conteúdo, já cruzando com esses novos métodos. Bom, aqui são algumas produções frutos de alguns trabalhos recentes do GEJOL, mas isso pode ser conferido no próprio site do grupo. E também eu queria apontar alguns desafios, né, que esse contexto todo nos coloca. Tanto não só o da plataformização, que nós já estamos nele, também o da dataficação, uma nova configuração material nesse sentido, a algoritmização, a inteligência artificial e essa necessidade aí que
que sempre está presente da inovação nos estudos de jornalismo digital. Ao longo do tempo, que nós sabemos como é que tem sido isso, é quase que como uma obrigação, como é que a gente aponta para onde é que vai. E, claro, a gente tem muitos trabalhos e aí referencial dessa área de inovação e também da inovação no jornalismo. Dentre outros desafios, claro, o papel das plataformas, que são estruturantes, são esses oligopólios da tecnologia, o jornalismo hegemônico e o contra-hegemônico, né? Porque nesse ecossistema nosso há uma variedade de meios convivendo, né? Tem um autor que trabalha mais a questão da mediatização, que é o Andreas Hepp, que ele chama isso em contexto de mídia múltipla, né? Manifold media, que você tem essa variedade, é um ambiente midiático que é o atual, caracterizado por uma variedade de mídias diferentes em sua totalidade, conectividade e recursos de processamento. E aí, tanto aqueles meios que são da chamada mídia tradicional, que já existiam, digamos, com o seu suporte antes, né, tão especificado, seja do impresso ou nas emissoras de TV, de rádio, e temos os nativos digitais de diversos tipos convivendo também nesse ecossistema. E, claro, essa que é uma oposição que a gente sabe que tem enfrentado mais fortemente agora, com estudos que busquem mostrar o que é que se faz e o lugar também do Sul Global nessa contraposição com o que nós sabemos que é forte, que são os estudos produzidos pelos países que estão localizados no chamado Norte Global, né? Que nós todos, de algum modo, sempre nos guiamos por esses estudos que se referem a contextos que estão em outro lugar e que nem sempre refletem a realidade, por exemplo, nossa, Brasil, que é de um país da América do Sul, América Latina, portanto, do Sul Global, né? E temos características que são distintas e, portanto, a gente precisa demarcar bem esse nosso lugar. Para além disso, claro, temos sempre o desafio do avanço epistemológico como um fenômeno, tratando do jornalismo digital como objeto de pesquisa e como disciplina. Os trabalhos de vocês, estudantes de pós, também, né, é importante que vocês se atentem. Que avanço epistemológico, que avanço do ponto de vista de construção teórico-conceitual e metodológica, seu trabalho vai poder contribuir. E, claro, os futuros paradigmas jornalísticos, que isso daí a gente tem que acompanhar para perceber melhor e mais à frente. Então, não sei se me alonguei muito, espero ter aqui trazido algo que nos permita conversar mais. Obrigada. Muito obrigada, Suzana. Débora, a gente passa a palavra, abrimos para as perguntas, né? E aí depois a gente vai para a Cátia. Poderia fazer... é que a Suzana tem o evento. Mas eu quero ouvir, claro, eu não estou saindo, não estou aqui. Tá? Poderia fazer... Então a gente deixa no final, Cátia, pode começar você. Eu vou a apresentação de Cátia também, ó, vou ficar... Porque eu vou... Bom, então, vai ser assim mesmo? Sim, Cátia. Tá, então, eu também queria cumprimentar, primeiramente, os grupos, né, pela iniciativa, agradecer a professora Cláudia, a professora Débora, agradecer os e as assistentes, né, agradecer de estar junto com uma amiga querida, que é a Suzana Barbosa, né, amiga querida nossa, né, Cláudia, nossa, né, Débora, e dizer que no domingo eu e Suzana conversamos um pouco, e eu falei, Suzana, eu vou não numa direção contrária à sua, aliás, nem é contrária, é complementar, mas se o olhar da Suzana é astronômico, como diria Calvino, né, porque ele pega de cima o que está acontecendo com o jornalismo digital. O meu vai ser microscópico, né, ele fala que os nossos olhares têm que ser microscópicos e astronômicos, então o meu vai ser microscópico, vamos fazer um zoom aí de volta para a Terra, e eu vou
propor, inclusive, reformular, aliás, deixa eu fazer um share aqui, eu não estou achando o share aqui, gente. Onde que num quadradinho com uma seta que tem no lado da mãozinha ali. A tela inteira, uma janela, uma guia, a tela inteira. Sim, mas aí o que está com... Peraí, aí só um pouquinho, eu tenho que abrir primeiro o meu, é isso, cancelar. Se você colocar a tela inteira, a gente vai ver o que você estiver vendo na tela do seu computador. Sim, eu só estou esperando agora, porque quando eu coloco minha tela inteira, eu perco a tela de vocês. Por que será? Gozado, porque eu tenho participado de várias e... Espera só um pouquinho. Deixa eu pôr de novo aqui. Apresentar. Vou pôr uma janela, peraí, que aí, quem sabe... Não estou conseguindo. Você compartilhando uma janela, você consegue voltar para cá para ver a gente quando você quiser. Mas é isso que eu fiz e eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, tudo bem, consegui. Então, seria compartilhar este aqui. Está compartilhando? Ou não? Entrou? Tá, sim. Está compartilhando, Pois é, o meu não é tão bem estruturado quanto o da... que eu sou péssima nisso aqui, né? E assim, me detive mais em colocar algumas imagens. Mas eu proponho reformular, então, a questão, não, o título que me foi colocado, dentro de um recorte mais específico. E propõe a questão por que não é mais possível não pensar a imagem a partir de certas posturas metodológicas que lhe dão uma dimensão política nas formas de vida. Ou, repetindo o que diz o filósofo Jorge de Dilberman, por que não repensá-las, as imagens, como o olho da história na sua tenaz vocação para tornar visível? Vejo que, então, eu saio dessa questão das netnografias, do trabalho com Big Data, etc., proponho, dentro do que é chamado no jornalismo, e desculpe, mas eu acho de forma, às vezes, assim, muito imprópria, análise de conteúdo, e que normalmente é usado como análise de conteúdo apenas para o verbal e apenas para palavras ou frases, né? Nuvens de palavras, repetição de estruturas, mas não para aspectos que no processo comunicacional e de que participam quaisquer objetos que se tornam comunicacionais nesse processo, não trazem uma questão que só pode vir à tona se você for lá nessa visão microscópica mesmo, do corpo a corpo, né, com o conteúdo, e aí o conteúdo eu estou falando no sentido muito amplo, e não só no seu aspecto significacional, mas no seu, e sobretudo no seu aspecto, na sua dimensão sensível. Né? Pela nossa tradição cartesiana, muito forte, positivista, nós deixamos, durante muitos séculos, de trazer a questão das sensações e do sensível no âmbito dos estudos, e de quaisquer estudos, não é só da comunicação, mas, sobretudo, a comunicação, que é uma disciplina mais recente, uma área mais recente, e que importa muita coisa das ciências políticas, da sociologia no seu início, né? Da psicologia social, etc. Felizmente, né, com os movimentos que houve, tanto nas artes quanto na ciência no século passado, retornam-se autores que, desde a antiguidade, como Aristóteles, trazem, né, recuperam essa noção das paixões, da dimensão sensível, dos sentimentos, e até porque as próprias mídias, e aí eu incluo o jornalismo, percebem o quanto é importante trabalhar com essa dimensão no sentido tanto de concorrência, no sentido de atrair atenção, quanto no sentido de estar passo a passo com as potencialidades tecnológicas e, portanto, estéticas que elas oferecem. Tá? Então, eu vou entrar, por isso eu entro na questão da imagem propriamente dita, porque, além do sensível, a imagem, às vezes, é relegada à mera ilustração, porque é o meu campo de trabalho,
né? E porque eu tenho feito uns estudos e uns trabalhos recentemente em que essa força das imagens devem ser consideradas na sua devida importância. Tá? Eu vou usar aqui, então, 2 autores, base, ou 3, e vou me justificar por quê. O primeiro deles é Jacques Rancière, talvez alguns já trabalhem com ele, mas o Jacques Rancière, a pergunta que ele se coloca é a seguinte, não interessa o que é visual, né? Então, nós falamos da comunicação visual, por exemplo, do jornalismo, o que aparece no jornalismo. O que interessa para ele é o que é visível e como é que se dá visibilidade a alguma coisa. E, na sua postulação, as mídias, elas dão visibilidade àquilo que, de forma já tradicional, é considerado digno de visibilidade, tema de visibilidade. E como, de uma maneira bem distribuída, bem ordenada, bem recorrente, que coloca cada um no seu devido lugar, então, aqueles que são competentes, os que não são competentes, os que são honestos, os que não são honestos, os que são miseráveis, os que estão bem de vida, os que são bem-sucedidos, os que são fracassados, ou seja, ele vai tratar da dimensão estética dessa questão política, da dimensão estética da política, mesmo dentro das mídias, mas não só, como uma partilha do sensível, tá? E partilha aqui vai ter 2 sentidos, tá? A partilha enquanto compartilhamento, porque tem-se ele pensa a sociedade como constituída de partes, e ele vai falar há uma parte dos que têm parte, uma parte dos que não têm parte. Né, dentro dessa totalidade de partes. Então, dentro dessa totalidade do que tem partes, há uma ideia de um comum que não é argumentável, eu não posso justificar objetivamente porque eu me sinto ser comum ao outro, né, o outro ser comum a mim, por razões objetivas, embora os discursos tentem fazer isso, mas por uma questão subjetiva, uma questão da ordem do sensível, que é dessa espécie de uma comunhão baseada numa distribuição pré-fixada, já consolidada, naturalizada. Ela não é malevolente, ela não é malévola no sentido de que a gente faz isso por maldade, né? Ela está de tal modo arraigada na nossa cultura, no nosso modo de ver o mundo. Platão já falava da necessidade de cada coisa ficar no seu lugar, de cada um falar onde ele pode falar, de cada voz se manifestar quando ela pode se manifestar, e isso na antiguidade, e parece que e o próprio Jacques Rancière traz essa ideia dessa raiz desse pensamento para a nossa visão atual. Ele vai chamar esse tipo de comum, de partilha, compartilhamento, de distribuição de partes bem estabelecidas, de uma lógica policial existindo na sociedade. O policial não é no sentido da polícia. A polícia é uma das manifestações da lógica policial, a mais evidente para nós, a mais manifesta, porque ela garante, por exemplo, quem pode entrar e quem não pode, quem pode falar e quem não pode, quem pode estar na rua, quem não pode, né? Quem pode entrar numa loja chique e quem não pode. Então, essa é evidente. Mas ele vai falar que existem pequenos gestos, pequenas atitudes do corpo, olhares, formas de pensar, valores, práticas, que endossam, legitimam essa divisão, e, portanto, esse compartilhamento policial, e por isso que ele chama, no sentido amplo, de lógica policial, que se baseia em consensos, né? Nós temos esses consensos. Então, o consenso, para ele, é um dano, né? Toda a lógica consensual é danosa na sociedade. Em relação a esse dano, ele diz, pode haver, eventualmente, dissensos, e esses dissensos seriam o seguinte, reconhece-se o dano, né? E o indivíduo
por si mesmo, ou outros, né, que observam, veem isso, podem ter pequenas atitudes sutis, quase imperceptíveis, que revelam esse dano e que atuam num sentido de confrontar-se a ele. E, ao fazer isso, então, o dissenso seria positivo, porque ele implica um domínio sobre si em relação a essas ideologias coletivas que nos colocam em caixinhas, tá? Então, tem uma autora de Bogotá, que há pouco tempo esteve no nosso encontro, que se chama Laura Quintana, que é uma das grandes especialistas, leitoras, né, intérpretes de Rancière aqui na América Latina, e que lançou um livro em 2020 chamado Política de los Cuerpos desde e más allá de Jacques Rancière. E ela tem um trecho que eu tomei aqui para o slide, ela diz o seguinte: a metodologia rancieriana permite pensar para ele a heterogeneidade das formações comuns e, com isso, a multiplicidade de estratégias e formas de intervenção das práticas emancipatórias. Como essas podem erigir-se em dissensos imperceptíveis, desacordos manifestos, antagonismo, fricções, formas de negociação nas práticas cotidianas de si e em cenificações eventuais que quebram o tempo da cotidianidade. Essa preocupação passa, hoje em dia, mais do que nunca, pela questão do corpo, pela dimensão experiencial, estética, corporal, afetiva das práticas de emancipação. Então, no início, eu fiz aquela pergunta que não é mais possível não pensar na imagem por essa dimensão política que ela tem, ou pelo menos em certas imagens, e disse que não traria metodologia, mas duas posturas metodológicas em face da imagem, que eu acho que define nosso posicionamento no mundo, nossa presença no mundo, em relação aos nossos objetos de estudo, sejam eles quais forem, e em que recortes forem, mas que exige, vamos dizer assim, um olhar mais crítico, né, sobre a visibilidade, aquilo que circula, e aí falando do jornalismo, o que circula no jornalismo e nas nossas mídias, independente de ser considerado digital, múltiplo, misto, etc. Né? Portanto, como eu disse, essa partilha do sensível baseia-se nessas duas lógicas, né? Ele vai dominar a distribuição consensual de uma distribuição danosa, policial, e vai propor, então, duas coisas que eles chamam de duas metodologias, quer dizer, três, né? Primeiro, ele vai propor o que ele chama de metodologia da igualdade, ou seja, quando nós nos colocamos diante do outro, como diante de outro ser humano, independentemente de ele é um juiz, ele é isso, é aquilo, nós nos colocamos em iguais direitos de falar, manifestar, deliberar, tomar posições, sentir, pensar, etc. Né? Então, esse pressuposto da igualdade, ele se coloca já como uma forma de metodologia de modo de encarar a alteridade, de modo de encarar a visibilidade das pessoas ou a invisibilidade delas, tá? Quando ele diz que, em relação a essa lógica, podem surgir a criação de outros lugares, ele vai chamar heterotópicos, né? Que mesmo você estando, por exemplo, num ambiente fabril, como um operário explorado no final do século XIX, você está nesse lugar, mas você pode criar imaginariamente outros espaços que você sonha com eles, né? Outras temporalidades. Então, por isso que são heterotópicos e heterocrônicos, né? Então, a criação de outros lugares, no meio desses lugares estabelecidos, intervenções, experiências afetivas e estéticas, atitudes,
Outras formas, enfim, de posicionamento dos corpos e de visibilidade que revela o caráter danoso dos consensos e propõe dissensos aos olhares, aos valores e às práticas. Portanto, o desdobramento de novas paisagens, né, de novas políticas do corpo, pela dimensão experiencial, estética, afetiva, etc. E ele vai chamar também essa metodologia de método da cena. Ou seja, quando você cria esse novo reenquadramento, que eu vou mostrar depois em algumas fotos, essa nova forma de posicionar aquilo que é esperado, aquilo que é prefixado, você cria, na verdade, uma cena em que aquele dano da lógica policial é exposto e, ao mesmo tempo, é a cena de aparição do dissenso. Né? E, por fim, ele vai falar que a metodologia dele com tudo isso, e depois eu vou explicar mais para frente, mas seria a metodologia de uma topografia estética do possível, ou seja, daquilo que pode se fazer dentro de condições adversas. Uma coisa que deve ser esclarecida é que essas práticas emancipatórias dissensuais do Jacques Rancière não podem ser confundidas com movimentos de grande porte, revolucionários, estratégias planejadas de libertação, enfim, todos esses movimentos que desde Marx e os movimentos neomarxistas foram apontando, e outras políticas, né, de movimentos sociais, e lógico que eles entrariam também nesse dissenso. Mas o Jacques Rancière, ele quer colocar o foco nas pequenas coisas, né, pequenas torções, pequenos gestos, da liberdade imaginativa, de uma nova percepção de si no mundo, né, que retira as pessoas da sua condição de vitimização. Ele se dirige, sobretudo, a esses que são considerados as partes do que não tem parte no mundo, né, então, de vida precária, né, de vulnerabilidade evidente, né, porque dentro da perspectiva não só dele, todos temos vulnerabilidades, mas dessa vulnerabilidade em vários sentidos, de uma vida, né, cheia de problemas, de sofrimento, de precariedade, né, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas tomam consciência de por que estão ali, ou de que estão ali, mas isso não tira delas a sua dignidade humana, isso não tira delas a sua capacidade para, por exemplo, posicionar-se, tentar assumir espaços, tentar interações, e outro tipo de manifestações que implicam para ele, metaforicamente, essa torção do corpo. Tá? Então, o método da igualdade seria um ponto de partida e o método da cena como reenquadramento de aparição dos dissensos. Né? Tanto ele quanto Laura Quintana, eles trabalham com fotos, filmes, objetos artísticos, dança, literatura, etc. Né? Mas aqui eu vou ficar mais no âmbito da imagem, né? E gostaria só de explicar o seguinte: a fase inicial dos estudos de Rancière foi de pesquisas arquivísticas. Ele ia a arquivos, né? E estava fazendo um levantamento dos movimentos operários do fim do século XIX. E chamou a sua atenção, foi ali que chamou a sua atenção, alguns discursos, alguns textos, alguns escritos de operários que iam na contramão daquela visão de contestador, como ele disse, de pessoas que comiam pedaços de pessoas, que é a mesma visão que depois a gente teve de comunista, etc. Enfim, aquela visão negativa que o discurso oficial dava, né? Mas ele percebeu que algumas pessoas escreviam coisas, tinham uma consciência de si como humano e dos outros, né? E criavam essas cenas dissensuais. E duas pessoas, dois operários ali, dois trabalhadores, chamaram a sua atenção. Um é o Joseph Chacottot,
do qual saiu o livro Mestre Ignorante, e o outro é o Filósofo Plebeu, que são os escritos um pouco romanceados sobre as coisas que ele achou do Luiz Gabriel Goni, que era eu não sei como a gente fala, mas um assentador de pisos, né? E também breves viagens pelo país do povo. E a partir dali ele começou a perceber isso que ele chama de confrontações imperceptíveis na cotidianidade. Então, há trechos do Gonin que ele fala do esforço do corpo, do sofrimento, da dor do corpo, de trabalhar agachado o dia inteiro, mexendo com aquilo, né, e ter que dar conta para um patrão, etc., mas, ao mesmo tempo, ele se dá o direito de vez em quando, suspender o trabalho para admirar esteticamente o seu próprio resultado, quer dizer, a forma como, apesar da dor do corpo, apesar da exploração que ele sabia a que ele era submetido, como ele conseguia ter prazer no seu resultado. E outros sonhos, por exemplo, e discussões, ele acaba assim, se interessando por leitura, ele lê muito, ele discute à noite com os outros operários. Então, essa suspensão do tempo e do espaço, que é o espaço do trabalho, o tempo do trabalho, da exploração, do controle pelo patrão ou por quem o representa, e essa saída para uma forma de libertação pessoal. Tá? Veja, isso aqui seriam imagens, né, do imaginário, não seria imagem, mas, como eu disse, ele trabalha também com questão de imagens, e questiona, inclusive, a ideia que nós sempre repetimos de um mundo dominado por imagens, né? Ele se refere a esses diagnósticos sobre a enxurrada de imagens e banalização de certos assuntos frente a experiências violentas, de sofrimento, traumáticas que aparecem nos meios de comunicação, mas retruca que, mais do que deixar fluir uma torrente de imagens, os meios as reduzem, selecionam e ordenam de acordo com montagens consensuais que fixam o que se deve perceber e conduzem o que se deve imaginar, pensar e sentir. São poucos os rostos e as vozes que aparecem, aqui eu estou citando, né, e as quais se deixam falar, os corpos, os quais se deixam manifestar. Esta seleção e esta ordenação estão regidas por um princípio representacional que supõe que há certo tipo de identidades às quais corresponde viver, apresentar-se e falar de certo modo. Liga-se a esses marcos a ideia de um estado de mundo que dita o tempo como um princípio de impossibilidade, porque para ele a questão da temporalidade é muito importante aí, né? Esse tipo de seleção e ordenação, ela coloca sempre a impossibilidade da mudança, né? Ou porque isso já era, isso é passado, não tem mais condições de voltar, isso é nostalgia, etc. Por isso que ele fala que ela está ligada ao tempo como princípio de impossibilidade. Um dos exemplos de imagens e de fotografia documental que o Rancière vai trazer é sobre o trabalho que o Walker Evans fez com um jornalista e escritor, né, o James Agee, que foi convidado pela revista Fortune, não lembro exatamente, mas na metade da década de 30 do século passado. Eles tinham uma série documental que se chamava A Vida e as Circunstâncias de 3 pontinhos, então havia vários trabalhos, né, que atendiam a esse mote, e aí eles convidaram o James para ir fazer um levantamento junto aos meeiros de Alabama, que era um lugar que estava assim, em condições muito particulares de pobreza, né, pós-creche, queda da bolsa, um monte de coisa, e que pauperizou sobretudo aqueles que já eram pobres e viviam em condições miseráveis. Então, o que a revista queria é que eles fossem mostrar os efeitos disso sobre essa população, mostrar a miséria. Ou seja, havia na concepção de Rancière uma expectativa de que eles fossem fazer uma matéria dentro de uma reportagem tradicional,
ou seja, você vai trazer a figura dos miseráveis, né, que se vestem mal, que estão vivendo mal, que estão sem comer, que estão infelizes, que estão vitimizados, né? Vai ter fotos, essas fotos vão ilustrar o texto, né, com legendas, vão provar o que se está falando, Então, a reportagem tradicional, de certo modo, ela traz isso que está na expectativa do outro, e esse estar nessa expectativa é, de certo modo, estar nessa visão de reconhecimento das coisas, né? Eu reconheço que é assim, porque eu sei que miserável, pobre e vitimado é assim. E o Walker Evans e o James, eles não querem fazer isso, então eles decidem fazer uma série de trabalhos separados, né? O jornalista e escritor vai escrever, eles vão lá conviver com as pessoas, né? Conviver muito proximamente, vai escrever, e o Walker Evans vai fazer as fotografias, mas um não vai ter nada a ver com o outro, no sentido de tal fotografia vai estar com essa legenda, E fizeram uma ideia, um projeto do que seria um livro que começaria pelas imagens, sem título de livro, sem crédito, sem nada, sem escrita, sem nada. E só depois viria a parte textual. Obviamente, a Fortune não aceitou, né? Não foi, eles foram depois só publicados, obviamente, em forma de livro, inclusive aqui em Curitiba, nós tivemos, acho que um dos tradutores, tal, mas o que eles, segundo Rancière, o que eles consideram, o que ele acha que eles conseguiram com isso, foi poder acolher a singularidade da vida dessas pessoas em sua multiplicidade, e não ali só como miseráveis, meios miseráveis, né? E as potências inéditas dessa singularidade, né? Então, veja que as condições de pobreza são apresentadas como contexto das vidas, né? Você percebe que moram em lugares simples, mas o foco está na dignidade dessas pessoas, né? No tecido de riqueza sensível que elas apresentam, nesses espaços afetivos que a gente pode ver aqui entre as crianças, aqui na família, a forma digna, né? Como ele mostra uma das mulheres, das meeiras. Então, essa torção, é esse dissenso que se manifesta nos pequenos gestos que para ele constituiria essa prática, né, de ver no outro também o ser humano, da igualdade. Trazendo uma analogia um pouco, guardadas as devidas diferenças na atualidade, né, com o que o Rancière fala ali do projeto do Evans, eu gostaria de trazer umas fotos descobri até que ele é de Londrina, né, de um fotógrafo que publica em várias, inclusive na Folha de São Paulo, sobre os moradores de viadutos, de elevados em São Paulo, e aí, para isso, eu procurei algumas outras imagens, né, dentro da ideia da constelação do próprio Rancière, né, de que você faz constelação de imagens como uma metodologia de percebê-las melhor, para ir vendo como é que apareciam essas pessoas que moram, né, sob elevados e sob viadutos, né. Então, aqui uma que me assustou bastante, que apareceu na seção lixo do G1 Globo, que fala do viaduto do Glicério, e que está falando de uma disputa, de uma reclamação dos moradores do local por causa da sujeira e mau cheiro, né. Então, eles põem essa reclamação dos moradores, veja que está na seção lixo, é uma reclamação, e eles dizem que essas pessoas que moram aqui, afirmam que aguardam a prefeitura construir área para a cooperativa. Tá? Aí depois trouxe umas outras que também são vistas de longe, essa foi da Folha Press, eu não consegui trazer mais informações, por ser a Folha Press, né? Mas que mostra, assim, sempre eles lá de longe, essa imagem já pronta que nós temos, né? A questão
do lixo acumulado antes da limpeza na quinta-feira, quando eles iam ser despejados, né? Depois teve aquele caso da colocação em São Paulo das pedras sob os viadutos, aqui é o viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida, no Tatuapé, na Zona Leste, né? Foto do Zanon e Frei Sá, e outros fotógrafos que foram trazendo pessoas, né, sempre anônimos, sempre sem citar nomes, mas pessoas dormem embaixo de viaduto. E aí, um dia desses, eu me deparei, ainda esse ano, com 8 fotos do Eduardo Anizelli. Infelizmente, essas fotos estão ruins, porque eu não consegui de jeito nenhum pegar direto da Folha nem da internet. Tive que fazer fotografia com o celular e da fotografia passar para cá, então elas perderam toda a nitidez que tinham, tá? Mas elas me chamaram a atenção porque ele vai, como se ele vai dentro, vamos dizer assim. Ele não olha ali à distância, eles, né? E ele traz um ambiente que dentro dessa aparente improvisação, e é uma improvisação, ou para alguns desorganização, há uma organização muito eficaz, eu diria, e tão eficaz que ele vai mostrando, por exemplo, que 24 famílias, depois que tiveram as pedras, eles vieram ali, se instalaram, né, criaram seus barracos, né, as pessoas aqui estão conversando nesse ambiente. Nessa fotografia você tem 25 crianças, além de gestantes e idosos, então você tem essa criança, que não é aquela figura da criança suja, da criança, enfim, daquelas crianças que se colocam normalmente para chamar a atenção e para mostrar para a pessoa que, olha, né, a situação como que é. Aqui ele dá nome, né? Cláudia Dagmar, 35, como se faz com todo texto de jornalismo, né, desde algumas décadas atrás, que é uma forma de credibilidade, quer dizer, realmente essa pessoa existe, tem a idade dela aqui, né? Faz almoço na cozinha improvisada, no barraco, aqui não dá para ver, mas ela tem coisinhas penduradas, ela tem a sua TV em cima da geladeira, o seu fogão, está fazendo sua comidinha, enfim. Coloca essas pessoas num posto de vida comum, rotineira, que não é a de afastá-las e excluí-las completamente da vida rotineira que todos têm, né? Aqui, Tânia de Jesus, 49, prepara a mamadeira, também você vai ter o arranjo do... Pena que essas fotos eu não consegui fazer melhor, o liquidificador aqui em cima, o armáriozinho, obviamente coisas que foram doadas, catadas na rua, e que aqui encontram a sua ordem estética e funcional, né? Aqui eu achei muito interessante essa foto, Thaís de Jesus Ferreira, 22, com suas filhas, né? Eles sorrindo, olhando para o fotógrafo, o outro lá limpando as roupas penduradas, você tem como um quintalzinho, né, o portãozinho, tal. Aqui a insistência, né, na questão da manutenção, né? Tainá de Jesus Ferreira limpa a porta da casa em que vive com os outros, com marido e 4 filhos, antes morava numa ocupação, né? Aqui eu achei interessante, varal para estender roupas, ou seja, ele não fala fulano ou quem mora nesse lugar, mas ele vai falar de uma outra coisa, que é a falta de água, porque ele está mostrando a situação em que eles vivem. Então, ele fala, sem água no local, famílias lavam roupas e tomam banho com uma ocupação próxima, né? E ele coloca o foco nesse varal, quer dizer, apesar das adversidades do dia a dia, como é que eles criam a sua própria vida. E, por fim, Raimunda Aparecida de Lima, 73, tal, que constrói caminhões de madeira de brinquedo com ripas e pregos doados, né? E que também tem lá o seu quadro na coluna, né? O seu desenho na coluna, tem sua organização, está trabalhando, etc. Bom, essa sensibilidade em relação à riqueza
da vida sensível, né? A vida do outro sendo apresentada de uma forma mais íntima, mais respeitosa, né? Como diz Kant, não adianta ter um respeito formal, um respeito legal pelas coisas, é preciso ter um respeito, e esse respeito tem que se manifestar na forma como esse outro aparece, naquilo que ele é na sua multiplicidade. Então, ele é um morador de rua, mas, ao mesmo tempo, ele é tudo isso, é essa multiplicidade que implica numa visão de sensual, num outro corpo que se desdobra para olhar o outro, a vivência do outro. Tá? É exatamente essa sensibilidade aí. O Rancière vai dizer que há imagens que pensam, ele chama de imagens pensativas, que elas não mostram e ilustram apenas uma ação, elas detêm a ação, elas detonam, elas abrem, elas duplificam, quer dizer, elas me fazem parar, né? Isso dá vitalidade à imagem, mesmo que não altere a realidade, ela vai criar alguns possíveis na vida comum, né? E é justamente essa abertura da imagem como uma forma de rasgadura, de suspensão do tempo, né, visual, que me permite articular o pensamento dele com o Didi Uberman. É interessante porque os dois se criticam, né? São amigos, falam, conversam, mas se criticam sobre a questão do sensível, né? Porque o Rancière diz que o Didi Uberman, ele dá muita vida à imagem, sensível da imagem. E o Didi Uberman diz que, então, não entende o que o Rancière chama de partilha do sensível se ele não vê as coisas de modo assim, há uma crítica entre eles. Mas o que eu queria aqui era justamente mostrar que os dois me levam a essa sensibilidade, a essa dimensão estética da imagem. Tá? Eu vou pegar, né, assim, para ser mais rápidas, algumas fotos específicas do Didi Uberman que estão no livro Imagens Apesar de Tudo, que ele vai falar das 4 imagens que vieram até nós do Sonderkommando no crematório 5 do campo de Auschwitz-Birkenau, né, campo de concentração. O Sonderkommando, como sabem, eram os judeus que eram recrutados pelos nazistas para executar, né, a dizimação dos próprios judeus e eliminar todo tipo de rastro dessa dizimação. Tá? Então, eles que tinham que fazer tudo, né? Eles tinham que levar a câmara de gás, preparar, cuidar para que a câmara de gás funcionasse bem, portanto, fazer manutenção técnica, eles que tinham que levar os corpos depois para serem triturados, para não restar nenhum ossinho, nada, eles que tinham que levar as pessoas para serem cremadas nas valas comuns, quando não podiam ou não cabiam nas câmaras de gás. Então, todo esse serviço cruel e ignóbil era feito pelo próprio judeu. Pois bem, um deles, um judeu grego, alguém consegue passar para ele uma câmera, né? E ele consegue introduzir essa câmera no bolso do seu casaco e faz fotos, só não chegam essas 4, não sei se houve mais, né? Acho que em 41 ou 44, e essas fotos criaram uma polêmica incrível, que é a seguinte: para muitos elas não servem de documento, elas não mostram nada, e para outras elas são o ícone do horror, de forma que a gente não quer vê-las, né? Melhor não vê-las. E ele vai fazer esse livro justamente para mostrar que como que essa polêmica é uma polêmica absurda, porque aquilo que chamo de inimaginável, né, do ponto de vista do que foi feito pela dizimação de judeus e outros, ciganos, etc., ele fala, é imaginável sim, e tem que ser visto e sentido, porque ele não pode passar e ficar no passado, né, ausente como se não tivesse existido. E aí ele vai começar a discutir essas imagens no livro, mostrando o que elas nos mostram, de que maneira elas trazem
o sentimento do fotógrafo diante daquilo. Então, a primeira crítica que foi feita é que elas, por exemplo, a primeira, você tinha uma mancha preta aqui, e só ao fundo você via que tinha os cadáveres mortos, que provavelmente iam ser cremados, né? Uma fumaça, aqui a mesma coisa, mas essa mancha preta ela está mais deslocada, então você vê que é uma parte do bosque lá de Petros. Essa aqui, lá no fundinho, aqui, nessa parte final, aqui embaixo, você vê mulheres nuas que estão se encaminhando para a câmara de gás, e essa aqui, então, você só consegue perceber que são topos de árvores, né? E eu vou ler aqui, antes, eu teria que ler aqui. Ele vai dizer o seguinte, que essa massa negra é a própria marca, né? Então, isso... Espera aí, deixa eu ir para frente. Aí ele diz assim, que para que essas fotos virassem documentos por aqueles que querem provar que elas são verdade, elas foram, isso é do livro dele, por isso saiu mal também, elas foram reenquadradas, inclusive as reenquadradas, várias fotos editadas, estão também lá no Museu do Holocausto, tá? Aí ele mostra o reenquadramento. Então, essa mulher que estava nessa foto aqui na terceira, eu não sei se o meu cursor está mostrando, que estava aqui, ó, ela está por aqui, que aparece uma mulher magérrima, eles trouxeram em zoom, cortaram, colocaram só ela no plano para você ver as condições, mas editaram o corpo de forma que se visse que era uma mulher. Então, colocaram seios nela, uma forma de corpo que é mais própria de um corpo feminino, né? E as duas imagens iniciais, que você tem o fogo ao fundo, o que eles fizeram? Eles tiraram essa mancha negra, tá? E só trouxeram para perto e fizeram um reenquadramento aqui para a gente ver bem os corpos, né? Os corpos das pessoas que iam ser cremadas aqui. E, inclusive, o chapeuzinho, o bonezinho do Sonderkommando, que era como uma prova e tal. E ele fica louco da vida com isso e diz o seguinte... Gente, só para saber, vocês estão me ouvindo? Estão conectados aqui? Estamos sim, a gente está te ouvindo e a gente vê seu mouse. Tá, eu estou terminando, tá? Ele diz o seguinte, ao reenquadrar essas fotos, comete-se uma manipulação simultaneamente formal, histórica, ética e ontológica. A massa negra, que é essa zona negra que eu mostrei lá, que é a janela de onde ele tira as fotos, que envolve a visão dos cadáveres e das fossas, essa massa onde nada é visível, dá na realidade uma marca visual tão precisa quanto o resto da superfície impressionada. Essa massa onde nada é visível é o espaço da câmara de gás, a câmara escura onde alguém teve de se retirar para trazer à luz o trabalho do Sonderkommando, lá fora, nas fossas de incineração, porque é o tal do Alex que está aqui dentro, e ele tira as fotos, ele aperta só o botão, ele não pode controlar visor, não pode fazer nada, de cada meia hora ele tira essas fotos, e do jeito que sai, né? Aponta ali, assim, pela mão dentro do bolso e tira. Essa massa negra dá-nos a ver a própria situação, o espaço de possibilidade, a condição de existência dessas fotografias. Suprimir uma zona de sombra, que é uma massa visual, não é uma parte preta da fotografia, uma parte que não vê nada, é uma massa visual. É fazer como se Alex tivesse podido tirar tranquilamente essas fotos ao ar livre. Portanto, como se ele estivesse lá, junto com o Sonderkommando, vendo e tirando as fotos. Ao reenquadrar essas imagens, quis-se, sem dúvida, preservar o documento, o resultado visível, a informação distinta. Então, veja, preservar aquilo como documento, mas suprimiu-se a sua fenomenologia, que é essa dimensão sensível da imagem. Tudo aquilo que fazia dessas imagens
um acontecimento, um processo, é um trabalho corpo a corpo com a experiência, que se materializa de alguma forma numa superfície, aqui no caso, bilateral. Né? Essa massa negra é a própria marca do estatuto último, a partir do qual essas imagens devem ser compreendidas, o seu estatuto de um acontecimento visual. Falar aqui do jogo de sombra e de luz não é uma fantasia do historiador de arte formalista. Isso é interessante porque os analistas de imagens, eles estão sempre procurando os contrastes de sombra e luz para fazer análise, de cores, a topologia, como é que se distribui as coisas, que figuras são usadas, por exemplo, que figura eu uso para mostrar uma vítima, que figura eu uso para mostrar um policial, né? E, às vezes, essa análise, ela fica sem sentido, porque ela é mais descritiva de como o quadro se compõe. Mas nessas imagens críticas, como diz de Dilberman, ou pensativas, como diz Rancière, ali você perceber esse jogo de sombra e luz não é uma fantasia, é nomear aquilo mesmo que sustenta essas imagens e que se manifesta como limiar paradoxal entre um interior, que é a câmera de morte que preserva até então a vida do fotógrafo, porque enquanto ele fosse do Sonderkommando, ele teria sua vida preservada, ou seja, pela câmara de morte, e o exterior, a ignóbil incineração das vítimas que acabaram de ser gaseadas. Esse limiar oferece o equivalente da enunciação. Um outro aspecto interessante, tanto na imagem quanto no texto. Nós podemos falar de duas coisas iguais, mas como nós a enunciamos, como nós a mostramos, que visibilidade damos a ela. Então, você tem essa enunciação na palavra, quando eu uso, por exemplo, primeira ou terceira pessoa, e você tem também na imagem. Então, na imagem, para ele, esse limiar seria esse equivalente do que mostra alguma coisa que foi feita na urgência, que foi feita apressadamente, escondida, com medo, né? Ou seja, suas hesitações, os seus silêncios e o tom pesado. E aqui ele diz, a imagem aqui é o olho da história. Depois ele vai fazer uma série de livros que se chamam O Olho da História. A sua tenaz vocação para tornar visível, né? Então, veja que a mesma ideia de tornar algo visível do Rancière me permitiu ver isso aqui no Didi Huberman. E ele vai falar que, diante da imagem, nós temos duas formas de desatenção. Uma delas que exige muito da imagem. Tá? Então, nós queremos que a imagem mostre tudo para nós. Ele fala de uma hipertrofiação da imagem. Se ela não me mostra tudo, o que acontece? Eu me decepciono e a deixo como uma mera ilustração, uma informação a mais, que o texto provavelmente vai me trazer. Tá? Ou nós exigimos muito pouco delas. E o que é exigir muito pouco? Ele diz, tanta gente acha que é simplesmente imagem, é um simulacro, então não dá atenção para elas, é o que acontece em muitos dos trabalhos de jornalismo, tá? Ou nós a vemos como documento, é o que acontece bastante nos trabalhos de história, de jornalismo, etc., mas que dá na mesma, ele diz, é uma desatenção à imagem, porque vê-las como documento é vê-las naquilo que elas mostram a realidade que eu tenho expectativa de ver. E é justamente visando torná-las documentos que são feitas essas edições aqui, ó, para que elas se tornem documentos, e para ele isso é um dano, elas são danosas. Elas nos impedem de nos colocarmos na posição do fotógrafo. Tá? Veja bem, essa última foto, que é a das árvores, ela foi retirada desse contexto das fotos que estão na polêmica, e esses dias eu olhando no Google, eu vi uma coisa que me chamou a atenção, porque essas fotos estavam indo para o Museu do Holocausto, para uma exposição no ano passado, acho que era, em Amsterdã.
parece que ficou para 22 agora, 2022. E estava a maior polêmica porque o museu fica no bairro de judeus. Então, tinha muitas pessoas se opondo a mostrar essas fotos, essas e outras, né? Mas principalmente essas, porque era uma falta de respeito aos judeus, mostrar essa situação. Então, veja que, apesar dele ter escrito esse livro, acho que em 2010, parece, quando suscitou toda essa discussão internacional, nós temos ainda essa discussão acontecendo num lugar como em Amsterdã. Tá? Ou seja, nós ainda temos problemas com essas imagens. E o que ele nos propõe é que a gente perceba as rasgaduras que elas têm. Exatamente aquilo que nelas parece pobre, parece imperfeito, lacunar, é nesses espaços do lacunar que nós temos que aliciar, alimentar o nosso olhar crítico. Né? Então, são aquelas fotos que nos fazem parar para pensar, por isso que elas são lá para o Rancière, pensativas, né? E essa última imagem, ela foi tirada, primeiro porque ela está tremida, aqui não aparece direito. Segundo, porque provavelmente a câmera ficou de baixo para cima, pegou as árvores de cima, quer dizer, foi uma tirada daquelas que nem quando estamos tirando fotografia e de repente apertamos sem querer e fotografa qualquer coisa, nosso pé, o chão e tal. E ele diz, a propósito dessa imagem, que exatamente, deixa eu ver se é isso que... Não, que é isso que... exatamente isso que eu coloquei aqui, que é essa imagem que traz a posição do enunciador, né? Lembre-se que ele fala que é o lugar da enunciação, né? Essa posição do enunciador, de um enunciador que estava ali pressionado por uma urgência, né? Pressionado por um improviso, pelo medo. E ela é, então, uma forma, se não a verdade, ele usa aqui a Hannah Arendt para dizer, não existe a verdade, mas existem instantes de verdade. Talvez essa seja para ele um instante de verdade, né? E ele diz, por fim, a última imagem dos topos das árvores, normalmente não consideradas como importantes do ponto de vista histórico, nos permite aceder à condição de urgência na qual 4 fragmentos foram arrancados ao inferno de Auschwitz. Esta urgência também faz parte da história. Né? E o trabalho crítico, então, do analista, do estudioso, do historiador de crítica visual, de quem seja, é justamente observar esses aspectos, né, da fenomenologia da imagem, ao qual ele está pouco habituado, porque ela exige esse tipo de crítica, posição crítica nossa, né, metodologia crítica, ela exige um ritmo duplo e uma dupla dimensão. Ele vai falar, diante dessas imagens, nós temos que ter uma posição aparentemente ambivalente, aparentemente ambígua. Nós temos que cerrar o ponto de vista. O que quer dizer cerrar o ponto de vista? Nada omitir da substância imagiante, mesmo que seja para interrogar sobre a função formal de uma zona em que não se vê nada. Então, eu pego uma imagem tremida, ela me faz parar sobre ela, mas por que botaram essa imagem tremida aqui? Se o cara tinha outras naquelas que ele fez, o jornalista, por que ele escolheu essa? Ou, por que ele pôs essa menininha com esse chapéu ali na favela, que me dá a impressão de uma menininha na rua, normal, andando, Então, você começar a se perguntar, por que você parou sobre essa imagem? Por que você está interrogando sobre essas zonas da imagem? Né? Porque aqui eu não vejo nada. A outra é abrir o ponto de vista. E aqui é interessante, esse abrir o ponto de vista é tentar restituir às imagens o elemento antropológico que as põe em jogo. O que é para Didi Huberman o elemento antropológico? É o antropológico porque elas remetem à existência humana. É o antropos enquanto existência humana, enquanto aquele princípio da igualdade, né, o método da igualdade de que falava Rancière. E é só eu olhando aqueles que
estão sendo apresentados numa imagem desse ponto de vista, é que eu consigo perceber que tipo de visibilidade, ou até invisibilidade foi dada a eles, ou até uma posição fixada, consensual, já engessada pelos olhares policiais da nossa sociedade, né? Então, diante do drama da imagem humana enquanto tal, quer dizer, você restituir esse caráter aí. Então, é isso aí. Vejam que a minha ideia foi trazer posturas metodológicas dos dois. Na verdade, eu ia trazer 3, mas falei, não vai dar tempo, né? Mas os dois se articulando, porque eles propõem o seguinte: tudo bem, eu tenho lá um conteúdo, eu tenho texto, eu tenho imagem, tem um monte de coisa, eu tenho infográfico, né? Mas para cada um deles, e depois na sua relação também, como é que eu os olho? Como é que eu os olho em relação a outros, né? Tanto o Rancière vai falar na metodologia da constelação, de você sempre associar com outras, quanto nós sabemos de Dilberman, ele teve muita influência do método de Abbe Warburg, que era de associar imagens aparentemente que não tinham nada a ver, de épocas diferentes, momentos diferentes, e perceber alguma coisa nelas que as ligava e que permitia fazer alguma inferência, né? Então, que é o método da montagem. O de Dilberman vai falar dessa imagem crítica ou dialética a partir do Walter Benjamin, vai explicar com muita profundidade o que é essa imagem para ele, né? E vai trazer também essa metodologia da montagem. Então, são esses percursos que eu sugiro, não como receitas, como disse a Suzana, mas como posturas diante da nossa cultura material e simbólica. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, Kátia, obrigada também a Suzana. Eu acho que foi muito legal o que vocês apresentaram aqui, né, que são novas ideias e também um novo olhar para a gente olhar o objeto, né? Como diz a Lucrécia Ferrari, a gente precisa namorar esse objeto, né, para poder entendê-lo. Eu queria saber se vocês têm perguntas. A Suzana pede desculpa, mas é que nessa pandemia a gente está com tanto trabalho que a gente acaba esquecendo de algumas coisas, né? E ela esqueceu que o evento, ela achava que esse evento era pela manhã e não à tarde. E aí ela está tendo que se conectar, ela vai se conectar ao celular para continuar aqui, mas eu queria saber se vocês têm perguntas para fazer, e a gente pode fazer as perguntas primeiro para a Kate, e a Suzana vai tentar voltar. Se não, a gente encaminha para ela, para que ela responda posteriormente. Algumas perguntas a gente também pode responder, né? Tanto eu como Débora e Kate também trabalhamos com jornalismo digital. Quer falar alguma coisa, Débora? Eu queria agradecer bastante, dizer que assim, as duas falas trazem muito que a gente pensar, né? E olhando para a fala da Kátia, partir um pouco da fala da Suzana e do que a gente tem discutido muito na disciplina de seminário de tese, eu penso assim, Kátia, que os exemplos que você trouxe da análise de imagem, né, desse posicionamento metodológico, acho que mais até do que uma abordagem metodológica, é um posicionamento, né, como pesquisador, tem tudo a ver com essa escuta do objeto, né? Exato. A gente escutar, compreender os nossos fenômenos ou os nossos objetos como algo multidimensional, né? Então, quando você fala da abordagem da imagem que trata daqueles moradores daquela comunidade que está ali embaixo do viaduto, me chamou muito a atenção, porque de todos os exemplos que você trouxe, aquele foi o único momento em que aquelas pessoas foram identificadas como uma comunidade. Exato. E não como um grupo de invasores de um espaço público que prejudicam. Então, é muito esse diálogo com o objeto. Eu sei que você já falou um pouco disso, mas se você quiser comentar um pouco como é que essa multidimensionalidade do objeto afeta a composição metodológica, seria bom também. Agradecer vocês.
Obrigada e obrigada pela questão, Débora. O Didi Uberman tem uma obra que, para mim, reflete bem, que é até anterior, né? Reflete bem esse posicionamento dele, que é o que vemos, o que nos olha, né? E vem daí a crítica também do Rancière sobre ele, que é essa ideia de que nós somos convocados por certas imagens. Por isso que é o que vemos, não só nós vemos, mas não que elas nos olhem, mas elas nos convocam, né? E, obviamente, elas nos convocam por aspectos de diferentes ordens, né? Pela sua... eu esqueci, puxa, vou ter que mostrar só uma coisa, posso? Pode sim. Sempre. Peraí. Esqueci aqui, eu ia mostrar isso aqui, esqueci. Por exemplo, essa foto aqui, ela ganhou o prêmio de melhor série de long form, acho que de fotos long form, do World Press Photo de 2013. Então, eram as mães iranianas, depois da guerra Iraque-Irã, que perderam os filhos ou que tinham muitos filhos desaparecidos, né? Nós sabemos que muitos iranianos morreram, né? Acho que 200 mil ou mais, não me lembro, morreram nessa guerra. E muitos, eu não me lembro agora, assim, a porcentagem não voltaram, não se sabe deles, o que aconteceu com eles. E aí elas formaram as mães, né? As mães que ficavam procurando. Então, há muitas fotos na série dele e de outros que mostram caixões que chegavam e elas corriam para ver se era o corpo do filho, outros que levantavam a mão aos céus, né? Punha a mão na cabeça, que é normal, é um gesto assim tradicional também entre nós, mas que é muito relacionado à mulher árabe sofrendo, etc., né? E dentro dessa série tem essa foto que me chama a atenção e que eu analisei no artigo com mais outros 2 orientandos, entre outras fotos, né, que é dessa mulher, a série Mothers of Passions, que é de uma autora, Fatima Behboud, né, e a mulher se chama Ambar, não sei se Jaberi ou Jaberi, né, e me chamou a atenção porque essa foto ela é meio tremida, e é a única foto que não mostra uma situação contextual, quer dizer, da morte mesmo, do desaparecimento, do lamento pela perda. E o que nós temos aqui é um gesto muito comum, que é uma mulher aparentemente idosa, né? Se não idosa, de idade idosa pelo sofrimento, né? Ela tem um tipo de um pano que ela coloca sobre a boca, que eu não sei se é alguma coisa do filho, era do filho, o que é, e uma mão sobre a boca, né? Esse gesto nosso sobre a face é um gesto que a gente poderia chamar, eu esqueci o autor que chama esse nome, ele chama de gesto contínuo. São gestos que se reproduzem séculos e séculos na fotografia, então nós temos esse gesto contínuo do sofrimento, né? E era a única foto que estava assim com uma resolução ruim. E nesse caso, por exemplo, é diferente daquela imagem meio tremida das árvores que foi feita pelo Alex lá em Auschwitz, porque ali era uma urgência da situação, é um acaso. Aqui, eu não sei, eu não posso dizer, foi acaso ou foi. Cátia, você não está compartilhando com a gente a imagem. Mas que coisa. Eu não estou vendo, vocês estão vendo? Não, ninguém está vendo. Não, também. Se você... Mas Suzana, não se preocupe, a gente falou que se tiver algumas perguntas para você, a gente vai recolher e repassar para você. Tudo bem assim? Porque aí você fica mais tranquila também com o teu outro evento. Muito obrigada, Suzana. Desculpe, Cláudia, desculpe, Débora, e a todas e todos, Cátia, meu tempo lá para falar já vai começar. Então, assim, meu e-mail, se elas não passarem, meu e-mail é fácil de ver pelo site do GEJOL, qualquer um que queira pode mandar sem problema. Me desculpem, tá? Muito obrigada, viu, Suzana? Um beijo, foi ótimo estar com vocês. Beijo, Suzana. Obrigada, Suzana, um beijo.
Gente, Tá. só para localizar aqui, eu fechei a minha câmera porque, como eu estou gravando aqui para a gente disponibilizar depois, minha internet está ruim e o Meet estava tirando os outros vídeos. Então, ele estava tirando a Erelisa da tela. E aí eu fechei, mas eu estou aqui, tá? Está aparecendo agora? Não, não tá. Uai, está aqui interromper compartilhamento como se estivesse compartilhando. Ó, o app Meet Google está compartilhando uma janela. Eu não tô vendo. Tenta interromper e compartilhar novamente, às vezes resolve. Interromper. Não é possível, ocorreu um erro. Bom, deixa eu tentar de novo, então. Tá, vou mostrar aqui para eles, então, que eu também estou lendo Rancière, que é o Espectador Emancipado. Já Apareceu? Apareceu. Ah, tá. Agora sim, Kátia. Tá. Assim, há uma série de trabalhos do Didi Berman, mas há um texto em especial que é sobre a presença da forma, a intensidade da forma, acho que se chama. E essa intensidade da forma, acho que está no O que Vemos, o que nos olha, né? Mas há outros textos também. Ele vai trabalhar com a importância da forma numa imagem, como é que ela pode efetivar o gesto de uma emoção, de alguma coisa, em processo, em ato. Né? Agora, eu não me lembro assim exatamente, mas ele descreve de um modo muito interessante, mas vamos dizer assim, que para além desse conteúdo que a gente vê aqui, uma mulher sofrendo, uma mãe de um menino desaparecido, um rapaz desaparecido, né? A maior parte deles eram meninos mesmo, eram jovenzinhos, o que nós vemos aqui é também um grau de intensidade emocional muito alto, agregado ao conteúdo. Então, só o conteúdo não interessa, só o significado não interessa, mas interessa esse aspecto de intensividade que se sobrepõe ao conteúdo. Tá? E que aqui vai ser, então, por exemplo, diferente lá para cada imagem, para cada discurso, eu não posso ter uma afirmação geral de que sempre o objeto vai se mostrar quando ele está assim, dessa maneira, né? Mas, como disse a Débora, né, ele vai se mostrar na sua multidimensionalidade e em função de cada discurso e contexto. Ok? Não sei se eu respondi, Débora. Respondeu demais, muito obrigada. Eu descompartilhei já? Ainda não. Já descompartilhou, Kátia. Muito obrigada. Bem. Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta para a professora Kátia? Ana, Carolina, Malu, Cleide, Carol. Que bom ver a Caroline aqui, Cavalcante. Cadê? Eu não estou vendo. Tá aqui. Eu não consigo ver todo. Aqui! Eu vi o nominho dela, feliz de estar aqui. Não, a Ana Carolina falou que ela está muito satisfeita com as excelentes apresentações que ela não tem. Malu, você quer participar? Malu sempre participa dos nossos debates. Está com o microfone desligado, Malu. Ela não está conseguindo. Não está conseguindo ativar o som. Eu vou pôr meu e-mail aqui também no chat. Isso. Quem quiser depois fazer contato. A Caroline está pedindo desculpas porque ela não pode aparecer porque está numa sala de trabalho com outras pessoas. Mas, Carol, foi muito bom ter você aqui. O e-mail da professora é katicaetano@hotmail.com, tá? Kátia, eu quero agradecer muito você. Eu estava mostrando aqui que eu li a partilha do Sensível do Rancière, estou lendo também o Espectador Emancipado, porque
eu me interesso muito também por essa questão do público, né? Isso desde já de 2005 que eu venho escrevendo sobre o jornalismo digital e o público, e eu encontrei no Rancière também uma nova forma de olhar para o jornalismo digital. E essa forma que você trouxe também para a gente olhar para a fotografia, e uma das grandes preocupações, né, nos estudos da comunicação, né, e que muitos chegam, como dizia o Décio Pinhatari, analfabetos visuais, né? E você nos ajuda a entender, a ler também essas imagens. O seu trabalho traz muito disso, né, Kati? Exato. Então eu acho que para mim foi muito legal ver essa sua exposição, justamente por isso, porque você nos chama a atenção para essas lacunas, né, como você fala, e eu acho que foi muito legal. Tem a Arielle aqui que está trabalhando, falando que a fotografia é o registro da realidade, mas de um micromomento dentro de um recorte. Exato. E ela também está elogiando, dizendo como muito bom. A Arielle é minha orientanda de mestrado, e ela está trabalhando, ela é fotógrafa também, e ela está trabalhando com as redes sociais digitais e as relações públicas também. Mas então eu achei assim muito legal essa tua fala. Gostei também da Suzana, que trouxe novas perspectivas também, como que a gente pode pesquisar, né, o jornalismo digital, e essas aproximações que a gente consegue ver, né, entre os dois estudos que foram também muito importantes aqui para o nosso grupo, para os dois grupos de pesquisas. Débora, você quer falar mais alguma coisa? Roseli? Uma coisa, Cláudia. Pode. Dá licença. Veja que eu trabalho com jornalismo digital, e a maior parte dessas imagens são do jornalismo digital. Sim. Ou seja, dentro do jornalismo digital há várias possibilidades de recortes, né? Eu posso recortar, trabalhar com isso que é a enxurrada de imagens, né? Então, quando eu entro em Sonderkommando, por exemplo, no Google, eu tenho tantas imagens, mas tantas imagens, né, das reenquadradas, das originais, etc., que eu quase nem preciso fazer o trabalho lá da montagem que sugere o Gilberman, né? Eu já tenho, assim, múltiplas possibilidades de ir cruzando entre os jornais, entre os sites, o que eles estão apresentando, né? Tanto é que meu trabalho no CNPq é sobre o valor experiência, né, que eu uso em analogia a ideia do valor notícia, mas o valor experiência como essa experiencialidade desse tecido sensível, né? Muito legal. Débora, você quer falar mais uma coisa? Roseli também é uma das organizadoras. Obrigada, Roseli. Ela é minha orientanda do doutorado e co-orientanda da Débora também, estuda rádio. Boa tarde, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, a Cátia Caetano, a Suzana Barbosa. Acho que ambas trouxeram perspectivas bastante interessantes no sentido de refletir os nossos objetos a partir de diferentes ângulos, né? Que às vezes a gente... Sim. Acaba não conseguindo ampliar tanto as perspectivas. Então, é interessante essa apresentação de perspectivas, às vezes, um pouco fora do que a gente costuma olhar para os nossos objetos, né? E aproveito também para agradecer a Siloé e a Lisa, que estiveram conosco aqui. Verdade. As nossas intérpretes que auxiliaram aqui nos nossos trabalhos hoje à tarde, e já deixar o convite para a terceira edição do nosso ciclo, que vai acontecer no dia 20 de outubro de 2021, também às 14h30, onde a gente vai receber a Adriana Amaral, da Unicinos, o Marcelo Kishinevski, da Federal do Rio de Janeiro, e a gente vai tratar aquele encontro sobre abordagens multimétodos para pensar os objetos digitais. Acho que é uma discussão que dialoga bastante com o que nós vimos aqui na tarde de hoje. As inscrições, então, elas vão ser realizadas previamente, a exemplo desse encontro de hoje, e o link estará disponível com alguns dias em antecedência nas redes do Conjor, do PPG-Com aqui da UFPR, e também nos nossos links, nas nossas redes pessoais. A gente espera todos vocês no dia 20 de outubro para partilhar com a gente também.
Obrigada. Ok, gente, muito obrigada a todos vocês. Todos, foi ótimo, tá? E espero que a gente continue tendo esses debates. Obrigada, Kátia. Obrigada, Kátia. Agradecer a Suzana também e dizer que mesmo que a gente tenha trabalhado com jornalismo digital e com análise de imagem aqui, eu já estou com a cabeça matutando, coordenando o que a Kátia falou e o que a Suzana falou para pensar uma construção de análise de áudio. Então, que eu acho que essa perspectiva da experiência, a gente precisa trabalhar muito no áudio. Sim. E coordenando as falas de vocês, a gente tem uma abordagem metodológica que dialoga muito com o objeto sonoro. Te agradecer demais por abrir essa possibilidade. Obrigada, meninas. Então, bom resto de dia para vocês, bom resto de semana, né?